Boa noite, meus amigos do Núcleo Bem Nascer. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma, uma live, né? Um relato de parto muito bacana. Vamos trabalhar, vamos apresentar uma pessoa super bacana, Fabiana, e que eu tive o prazer de conhecer e de acompanhar em 2 gravidezes. Uma pessoa muito especial e que teve 2 bebês muito, né, dois relatos, né, porque ela foi, recentemente ela teve a segunda filha, né, teve o segundo filho, porque a primeira foi uma menina, e agora ela teve um menino, que foi super interessante a história dela. A gente vamos aqui. A Fabiana já está entrando, né, Fabiana? Eu dei uma panezinha. Vamos lá. Aí, Fabiana. Então, vamos começar, né? Nós estamos contando uma história muito interessante. E eu queria que você falasse como que você descobriu o núcleo, como que você chegou até a nossa equipe, né? É uma equipe pioneira, né, nessa área de partos, de um trabalho de equipe. E eu queria que você contasse, que eu achei super fantástica a sua história. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito dedicada à família, ao trabalho, né? Você é uma profissional da área da saúde também, então eu acho que tudo isso vai nos enriquecer. E aí eu queria que você começasse a falar como que você chegou até a mim, né, e a nossa equipe do Núcleo Bem Nascer, e como que foi, né? Temos a Emanuela, né, e o Emanuel, e como que foram as histórias, e como que foram os seus sentimentos. E nós vivemos um momento muito grave, né, agora, que é essa pandemia. Você sendo profissional de saúde, você acabou tendo que viver uma situação muito crítica e grávida também, né? Então, eu queria que você falasse, sabe, que é um prazer sempre falar com você. Você podia iniciar. Tá. Boa noite, né, Marco Aurélio? Boa noite a todos, né? É um prazer, né, participar dessa live, até pelo contexto, né, que você já pontuou aí das gestações, né? Eu quero me apresentar, né, para quem talvez não me conheça, né? E eu sei que essa live vai chegar a várias pessoas, né? Porque a gente Sim, tem um público, né, de amizade, de pessoas, de amigos queridos, de família, né, e de profissionais que atuam com a gente, conosco, né? Eu sou enfermeira, sou titulada pela AMIB em terapia intensiva, né? Atualmente concursada no CTI do Hospital das Clínicas, e também com a vivência da CIDOT, né? Que é um centro que é um transplantador. São várias vivências. Já trabalhei em vários hospitais de Belo Horizonte, já fui coordenadora, né, do Hospital Odilon Beles, e em vários hospitais de grande porte, tem vários cursos. Por que eu estou falando isso tudo, né? Porque eu tinha uma realização profissional, né, Marco Aurélio? Mas eu não tinha uma realização pessoal, né? Desde a adolescência, eu fazia vários tratamentos, né, por causa dos miomas uterinos. Procurei vários profissionais, muitos profissionais, e eu me lembro que um deles sugeria tratamentos de alta complexidade com custo absurdo, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda depara, né, com profissionais que ainda só trabalham visando lucro. E esse sim. não é o seu caso, né? Eu tive a oportunidade, né, de conhecer, né, de chegar até a você, né? E assim, são tantas as qualidades, né, sua, um profissional sério, qualificado, diferenciado, e de todas as suas qualidades, a que eu mais admiro é que você é um ser humano, né? Você trata o
humano, né? Quando eu cheguei a você, eu estava totalmente destruída, né? Com a minha vida pessoal destruída. Eu tinha acabado de dar um plantão de 12 horas e eu tinha sempre esse sonho, né, de ser mãe, né? É um sonho que toda mulher tem. E lidar com essa frustração de todo mês, né? Você, eu quero engravidar, e vem sua menstruação, e aquele sonho vai ficando, vai ficando. Aí, de repente, você se depara com uma gravidez, que foi o meu caso. E nesse plantão que eu dei no hospital, eu não sabia que eu estava grávida. Eu fui preparar um paciente para um exame, né? Uma TC de crânio, eu nunca vou esquecer disso. E quando eu puxei aquela maca para passar o paciente, eu tive uma compressão abaixo do baixo ventre, né? E muito sangramento. Eu cheguei no trabalho, né? Uma colega em comum, a nós dois, ela tinha uma pasta. E eu nunca vou esquecer daquela frase, né? E essa frase você que vai me falar. É, para se mudar o modo de viver, nós temos que mudar a maneira de nascer, né? Em suma, é uma frase que é assim o nosso paradigma mesmo, né? Do Michel Audin, que é um obstetra francês que hoje vive em Londres, e porque, na verdade, o que a gente vive hoje, né? Eu acho que você é da área da saúde, você percebe muitas vezes essa questão do humano é fundamental, né? A gente fala do parto humanizado e hoje a gente usa o termo o parto respeitoso, né? E para você, a primeira coisa é respeitar o desejo da mulher, né? Hoje nós estamos discutindo o machismo estrutural, né? Graças a Deus, eu falo que o mundo mudou muito e para melhor, apesar da gente viver uma crise, né? E a crise é uma travessia, né? É uma mudança, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo uma grande crise mundial e na obstetrícia não era diferente. E por quê? Porque você, às vezes, tinha um desejo e o médico queria conduzir o seu desejo da forma que para ele era a melhor forma, talvez, né? Não sei. Mas então é isso. Eu acho que para mudar, né, o modo, né, o mundo, né, nós temos que mudar a forma de nascer, principalmente aqui no Brasil, que é um país que a gente tem um índice altíssimo de cesariana, que é um recurso fundamental, só que no Brasil nós temos um índice assim, né, nos hospitais privados, em torno às vezes, de 80%, 90%. Isso aí é um desrespeito ao desejo das mulheres, principalmente as mulheres atuais. E, né, no seu caso, foi muito bacana, porque você nos surpreendeu totalmente. Eu queria que você continuasse falando da sua história. Tá. E falando, né, desse profissional diferenciado que foi você, né? Porque em nenhum momento você me fez promessas incertas, né? Você não se aproveitou desse meu sonho de ser mãe para tirar proveitos. Pelo contrário, você fez seu trabalho, um acompanhamento sério e profissional, que é o que eu esperava, sabe? E quando eu cheguei ali, eu estava assim, destruída como mulher. Eu lembro que eu deitei naquela maca, quando você me avaliou, era só sangramento, né? Eu tive um aborto espontâneo, né? Era como se a minha história, ela tivesse assim, se rompido naquele momento, com muitas dúvidas, tristezas. E quando eu saí daquele consultório, eu tive muita fé em Deus, eu pedi a Deus um filho, porque eu já vinha de várias falas de outros médicos que eu era infértil, que nunca poderia ser mãe. Eu já vinha de muitas falas, sabe? Muitas equivocadas. Em momento nenhum você tirou minha esperança. Você não me prometeu nada, mas você também não tirou meu sonho. E depois de um ano, né, eu engravidei junto com a minha irmã. Minha irmã entrou, tudo beleza com o filho dela. E eu saí dali triste, chorando, e você muito tranquilo, me passando tranquilidade, né? Sim. E quando eu saí dali, eu pedi muito a Deus, e eu ia nas consultas, e eu falava, na próxima consulta eu vou voltar grávida. E depois de mais ou menos um ano, né, Marco Aurélio? Foi mais ou menos um ano, eu engravidei.
Eu pensei que era até uma gravidez psicológica, porque tamanha era a minha alegria, uma gravidez, né, com miomas, com tantos dificultadores, e realmente era uma gravidez, né? No dia 7 de dezembro de 2013, 6h36, eu nunca vou esquecer, eu tive um parto cesariano, né? Um parto humano. Eu tive minha hora de ouro, eu fui respeitada, eu tive anestesista, eu tive uma equipe de enfermagem lá da Maternidade Santa Fé, e eu tive todo um acolhimento, e foi um parto que teve critério, teve avaliação, porque eu tinha miomas uterinos, tinha placenta prévia, e por fim eu perdi o líquido amniótico praticamente todo. Precisou de uma visão, né? Uma visão holística, uma visão criteriosa para definir aquele parto. E sair dali carregando a minha filha, nossa, foi uma satisfação, foi uma alegria, foi um prazer, só tinha agradecimento, né? A Deus e a você. Porque é um sonho, a gente se completa. A Emanuele me fez ser mãe, né? Ela me fez dar o melhor de mim, né? Todo dia que eu vou trabalhar, eu entrego o meu melhor para o outro, né? Eu sou feliz com a minha profissão, eu sou feliz com o que eu tenho, e eu me emociono porque eu tive um parto humanizado, né? Apesar de ser cesárea, e a gente sabe que 15%, né, às vezes vai se enquadrar na cesárea. Então, assim, eu me realizei, eu fiquei muito feliz, agradecida, saí dali com aquela maternidade como se eu tivesse com um ouro, um diamante, né? Todos os dias eu tento entregar o meu melhor para ela como mãe, mesmo trabalhando, né, com essas escalas um pouco loucas, eu chego do serviço e tento entregar o meu melhor, né? Porque Deus me agraciou através da sua vida, né? E eu pude ter esse parto. Ela nasceu com 37 semanas, 2.820 quilos, 48 centímetros. E ela olhava para mim, ela foi despertando o meu melhor. Hoje, tudo que eu faço pelo outro, eu penso na minha família, né? No meu esposo, nos meus filhos. E lembro, assim, eu sou grata tanto a você, né? Por aquele momento, por ser cesárea, mas eu fui respeitada, né? Naquele leito ali, eu pude ficar com ela, eu pude vivenciar todos os meus momentos, eu me senti realizada, eu senti feliz. Eu sempre, quando eu ia brincava com ela no jardim, eu tinha um boneco lá que era um menino. E eu sempre olhava para ele, ficava olhando e pensava, gente, um menino? Nossa, minha idade, né? Já tenho 41 anos. Não gosto de falar minha idade, né, Marco Aurélio? Mas hoje... Essa idade faz parte da história, né? Hoje eu tenho que falar, né? Uma idade, né, que se diz avançada, com o útero totalmente fechado, com vários, igual eu te falei, vários médicos antes de você já tinham falado, olha, é arriscado, você corre risco de vida, você não vai ser mãe. E todas as vezes que eu chegava em casa, eu falava com meu marido, nossa, o médico falou que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, que nós já vai chegar um filho para nós. E no dia 20 de julho, mais ou menos, devido a essa pandemia, né, muito estresse, trabalhando demais, né, começamos lá, né, a enfrentar a pandemia, que é uma crise, né, que veio abalar a nossa estrutura, né, a nossa nação e o mundo inteiro. Eu entrava para trabalhar e comecei a sentir muito mal, passava muito mal, com náuseas e vômitos. E eu lembro que eu ia para o café, a vontade era de ficar fora. E eu sempre tive muito prazer de trabalhar, de prestar o cuidado ao paciente. Só que quando eu entrava, eu passava muito mal. Nossa, eu não conseguia ficar lá dentro. E naquela crise toda de pandemia, vai, aquela novidade toda. Você vendo o Covid de perto, né? Isso que você viveu, assim, lidou com a doença do seu lado, né? Do seu lado. Isso. O início, a gente tinha toda a paramentação, né? A estrutura de lavagem de mãos, de uso dos EPIs, e passava muito mal, mas eu sempre falava, eu não vou me contaminar. Essa situação vai passar. Eu acredito que isso vai mudar. Mas passava muito mal.
Foi aí que eu fui no médico, né? Eu fui em contágio, estava passando mal, pensei, gente, será que eu contaminei com esse vírus? É, Certo. Tudo é possível. tudo é possível. E, para minha surpresa, né, veio, né, esse resultado, né, de uma nova gravidez. Né? Fé, orações de muita gente que gosta, a torcida é muito grande, que era um sonho que eu já tinha desistido dele, né? Pela idade, pelos diagnósticos. E eu falei, e eu entrei, e quando ele me falou do resultado, que eu fui de novo no seu consultório, eu nunca vou esquecer. Você falou, tem surpresa aí para nós? Eu falei, tem. Eu estava muito feliz, né, com aquela gravidez, mesmo sendo gravidezes que cada mês, né, você fica naquela expectativa, como será? Como que vai ser? Mas eu sempre avaliada, né, por você, você sempre me passando tranquilidade. É um profissional que eu recomendo mesmo, é um profissional qualificado, diferenciado, que passa segurança mesmo, né, para os pacientes. E nós começamos a iniciar um novo ciclo, né, Marco Aurélio? Uma nova gestação. 41 anos, né, que é importante também, né? Uma gravidez espontânea, não teve Espontâneo. espontânea. Sim. E, e quando foi dia 8/3, né, de 2021, Dia das Mulheres, não teve Ah, melhor presente do que esse, né? fantástico, ter esquecido, foi dia 8/3, né? 8/3. A Mulher Maravilha, ela perdeu para mim, porque eu me senti plena, eu me senti realizada, eu me senti feliz demais, agradecida tanto a Deus por tantos milagres na minha vida. É difícil explicar a tamanha gratidão que eu sinto, sabe, Marco Aurélio? Porque eu não esperava. Um pouco a participação do marido, que é importantíssima, né? Importantíssimo. Meu marido, né, ficou ali o tempo todo comigo, né? Ele ansioso, eu acho que naquela adrenalina, naquela expectativa. E eu não, assim, eu trabalhei, eu fui para o serviço de manhã, acordei e comecei a sentir umas cólicas. E eu falei com duas colegas minhas, com a Roberta e o Adoda. Eu falei, engraçado, hoje eu não estou passando bem, eu estou com umas cólicas. E elas falaram, você vai nascer hoje? Eu falei, não, esse parto está marcado mais para frente, vai ser uma nova cesárea. E elas falaram, nossa, mas isso não está certo, não. Eu falei, não, é isso mesmo. Só que a cólica começou a piorar. Eu lembro que eu entrei no banheiro e te liguei, né? Eu fui no banheiro e falei, só vou ligar para o Marco Aurélio, Trabalhando no Hospital das Clínicas, né? trabalhando. E Trabalhou o eu dia. trabalhei. Aí quando foi 2 horas da tarde, as cólicas elas começaram a aumentar. E uma médica, né, uma colega minha, enfermeira, falou: não vai para casa, toma um banho, isso vai melhorar, você descansa e no outro dia você volta. E eu me lembro que eu saí dali com aquela dor ainda um pouco aumentando, e é aquela cólica, né, uma dor. Quando pergunta se é uma dor, como que é essa dor? Né, uma cólica que ela vai se irradiando e ela vem em queimação aqui para frente. Não Sim, é nada insustentável, ela é tolerável, né, Marco Aurélio? Ela é forte, sim. mas ela é tolerável. E eu me lembro que eu cheguei em casa, liguei para o meu marido e falei: vem embora agora, eu preciso que você venha para a gente ir lá no Marco Aurélio. E ele chegou, nós fomos para o consultório, e eu me lembro que quando eu cheguei no consultório, eu não conseguia levantar para avaliação. Eu sentada, sentindo muita dor, falei: calma, Marco Aurélio. Vinha aquela dor, aí depois eu entrei e nós fomos para o exame físico. Uma semana antes, o colo muito fechado, e na próxima semana, né, que foi do dia 8/3, quando você me avaliou, né, como é que foi? É. Eu tinha te visto uma semana antes mesmo, colo fechado, né? A gente, pensando em vários fatores, a indicação da primeira cesárea
foi porque o líquido estava diminuindo, o colo fechado, a placenta prévia, estava, né, todo um contexto. E eu acho que toda a gravidez era valorizada, é valorizada, todas, né? Mas você tinha tido uma perda anterior. Então, a primeira foi a indicação que a gente falou, não, vamos... Líquido diminuído é um sinal importante de que o bebê pode não estar muito bem, né? E, e aí, nessa segunda gravidez, você tem alguns fatores importantes, né? Você já tinha tido uma cesárea anterior, você... Eu falo que essa coisa de idade é muito relativa. Aí a sua mocinha, que bonita. Dá tchau. E vamos, né? E aí, o que que acontece, né? Você já tinha passado por um processo de, de, de que há 41 anos a gente, nós, eu e você, né? Porque eu acho que toda decisão ela tem que ser compartilhada. Tudo estava falando para nós, né? Para nós dois e para o marido também, que eu vou dar o Júnior, né? E ele e aí que seria uma cesárea. A gente não tinha muita dúvida sobre a indicação. Eu falei, olha, o ideal é a cesárea, é uma cesárea eletiva ser feita com 39 semanas. Você estava no dia que você foi com 30 e... 37 para 38, né? Exato. E foi muito interessante, o marido, esse caso, eu não esqueço, que eu estava saindo para ir na maternidade da Unimed, aí me liga alguém no celular. Doutor, nós não vamos resolver isso, não? O marido, assim, muito positivo, né? O papai da Emanuele, falando, não vamos resolver isso, não. Eu falei, calma, nós vamos resolver, sim. Só que vão aguardar as 39 semanas, o bebê ainda, teoricamente, para uma cesárea eletiva, não é o momento da gente intervir, né? E o Mari, eu acho que tem pessoas que são intuitivas, não é? Porque ele, todo momento, ele me ligou um dia antes, né? Foi incrível. Eu nunca imaginava, nunca imaginaria que você, no outro dia, você poderia estar entrando em trabalho de parto. Mas eu falei, não, nós vamos resolver sim, eu tenho conversado, né? Com a Fabiana, nós temos falado sobre essa questão do parto, a gente tem essa perspectiva diante de tantos fatores que muitas vezes, né, eu não acho que nós não somos a favor da cesárea desnecessária, mas a necessária salva muitas vidas, né, inclusive de mãe da criança. Então, surpresa, no outro dia, né, que dia 8 eu acho que, né, foi 7 que ele me ligou, aí você me dá uma notícia que podia estar entrando em trabalho de parto. Aí eu queria que você falasse. Nesse sentido dessa segunda gravidez, né, falando um pouco do parto normal, tem dois fatores que eu acho que fazem toda a diferença. É você fazer a força necessária, né? Eu não imaginava fazer essa força, né? Eu pensei, gente, como é que vai ser isso? Mas é fazer força mesmo, porque ali você não pode pensar em médico, pensar em marido. A única coisa que eu queria era ver meu filho, né? E eu sempre pensava nas índias, né? E a força delas, né? De serem guerreiras, de serem a posição de cócoras. E foi um presente também, né? Esse parto normal foi um presente para mim, de Deus também. Experimentar isso é muito bom. E. Aí, toda a família. Se você me perguntar. Se você me perguntasse hoje qual seria o melhor parto, né?
a cesárea ou normal, sem dúvida, né? O normal, né? Menos invasivo, evitar um procedimento cirúrgico. Mas qual que é o melhor parto? Aquele que é respeitoso, né? Aquele que tem critério, né? Que o médico avalia os fatores, que ele determina, não, esse caso aqui, a maioria que seja normal, né? Porque a Sim. recuperação é bem melhor, nossa, você se sente plena, você se sente feliz. Eu lembro que você foi para pegar a sutura, né? Para suturar, e não encontrava lugar para suturar, né? Tamanho Não, foi um acontecido ali, foi um milagre mesmo. Eu acredito em Deus, nas orações mesmo, né? De tantas irmãs, da minha família, de amigos, que eu sei que a torcida foi muito grande, tanto pela Emanuele quanto por Emanuel. Tanto é que o você, significado desses nomes é Deus conosco, porque eu Deus acredito conosco. em Deus e É, Ele esteve ali conosco, realmente. Porque no meu caso era praticamente impossível, né? Por tudo que eu já tinha vivenciado. vamos falar um pouco da minha parte do dia, né? Você me ligou de manhã, não foi? Foi Foi. cedinho. Ó, doutor, estou incomodada. E aí, depois você me ligou, chegou você, o Júnior, né, acompanhando, e ele muito assim, olha, doutor, minha mulher não podia ter trabalhado hoje. Eu falei para ela ficar em casa, mas assim, você não tinha expectativa que você iria entrar em trabalho de parto naquele dia, Não. né? E você estava trabalhando, o pessoal lá das clínicas te colocou num setor que você tinha menos contato, né? Até tinha mais isolamento. E aí, quando você me liga, eu falei, não, eu estou aqui no consultório, eu estou atendendo até mais no final da tarde, você vem que eu vou te examinar. Aí eu cheguei, você chegou no consultório, né? E eu falei, gente, tem alguma coisa aí, está acontecendo, né? Porque você, periodicamente, você sentia as contrações, mas totalmente suportável, né, Fabiana? Totalmente. Totalmente. Não era um caso de... Você tinha uma condição, assim, de suportar, apesar que você estava incomodada, muito. Quando você foi para o consultório, e aí eu falei, olha, vamos examinar, qualquer coisa a gente avalia, pode ser que esteja dilatando, pode ser que não, né? E aí a gente vai para a maternidade e vamos resolver. Você está entrando em trabalho de parto, uma cesárea anterior seria para fazer outra cesárea se não tivesse condições favoráveis. E olha a minha surpresa, que eu acho que tem Deus mesmo nessa história. Quando eu faço o toque, né, o colo do útero, o colo está com 6 centímetros. Aí eu ligo lá para a maternidade, falei, nossa, mãe. Aí liguei, eu falei, olha, a gente pode esperar um pouco, não precisamos fazer a cesárea imediata, pode ser. E isso devia ser umas 6 horas da tarde, né, Fabiana, mais ou Foi menos. 6h30, 18h30. Que você internou, não foi? É. No consultório devia estar assim, nós saímos correndo direto para lá, né? Eu já avisei na internação, perguntei, e a suíte de parto? Que nós temos 2 suítes, né? Ela falou, a suíte de parto está ocupada pelo doutor Sam. Nós sempre trabalhamos em equipe. Eu falei, olha, pelo menos uma coisa boa, o doutor Sam está lá, se precisar fazer uma intervenção. E a gente já, já, já entra em, né, ele pode entrar nas cirurgias, nós sempre trabalhamos em conjunto, né, principalmente um parto, uma cesárea anterior, um parto vaginal, né, a gente tem que sempre ter 2 obstetras, porque ela pode ser uma decisão muito rápida que a gente tem que tomar. Aí eu liguei para a internação e falei, não, a suíte está ocupada. Falei, então tudo bem. Tem a outra suíte, que não tem a banheira, mas a gente pode ir para outra, não tem problema.
Aí tá, fomos, já chegamos, já internamos, já dei o pedido de internação, né? E chegamos lá, eu ligo para o doutor Santos, falei, ô Santos, talvez pode ser que o parto eu posso precisar de você. Ele falou, não, Marco Aurélio, eu estou livre, eu estou fazendo um procedimento aqui no bloco, mas ele ia internar uma grávida com 5 centímetros, só que ela não estava em trabalho de parto, né? Aí ele liberou a suíte e eu falei, dá uma avaliada para mim. Quando o doutor Sandro te avaliou, você estava com 8 centímetros. Quer 8? dizer, 8 centímetros. Eu não sei se você falou 8, mas na verdade você devia estar com 9. Aí a bolsa rompeu, o líquido estava um pouco meconial, mas a gente sempre escutando o coraçãozinho do bebê o tempo todo, né? E aí, como diz no popular, aí o bicho pegou, né, Fabiana? As dores estavam insuportáveis. Nós Isso. subimos, falamos, não, então não vamos, o doutor Sandro liberou outra suíte. Eu falei, não, vamos subir para o bloco, é mais tranquilo lá, vamos fazer analgesia, a gente vê. Nós vamos ficar os dois juntos, ficamos eu e o doutor Sandro acompanhando. Aí, quando você fizer uma analgesia, ele examinou, já estava com praticamente 10 centímetros. Isso aí, né, Manuel nasceu, foi, que horas? Foi 10 horas, né? 10 e... 21h39. Não, impressionante. E isso aí, nós voltamos para a suíte, aí nós fomos para a suíte 401, que tem uma condição melhor, né? Vocês já tinham feito analgesia, deu um alívio, né? Não foi um alívio absoluto, não, mas você já estava bem melhor quando fez a analgesia, né? E ficamos lá acompanhando. Isso aí, né, no tempo de internação, 6h30 internação, né, quer dizer, foi uma evolução para um primeiro parto, né? E aí o que aconteceu? Fomos para a suíte, você conseguiu ajudar, nós fizemos numa posição sentada, só que na mesa, né? É uma cama, né, de parto que a gente tem lá, e você conseguiu ajudar demais, né? Fez uma dose só para te aliviar. E quando nós vimos, o bebê estava nascendo. Eu, doutor Sandro, lá fazendo você com muita vontade, né, Fabiana? O que, o que eu falo, para você conseguir ter um parto normal, o mais importante é o seu desejo, né? E o médico tem que respeitar esse desejo. Porque poderia falar, não, já vamos para uma cesárea, vamos operar, não. O líquido tinha até um pouco de mecônio, mas é um mecônio fluido, e é lógico, mas a gente monitorando o tempo todo, o bebê bem. E foi assim uma surpresa, porque se você fosse contar assim, para alguma pessoa que você teve um parto normal após uma cesariana, com todas as condições antes, né? E aí você fala, mioma, e tem uma questão do seu útero também, né? Uma pequena alteração anatômica e, e é isso. É possível, né? A gente tem que acreditar e com segurança, né? Eu sempre falo, o melhor parto tem que ser o parto que seja o melhor parto para o bebê, né? E para a mãe. E, na verdade, para toda a família, né? Eu sempre falo, olha, o nascimento de um bebê não é só o nascimento de um bebê, é o nascimento de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, de um irmão, né? De uma irmã, né? E de toda mudança que isso traz. Aí eu queria que você relatasse isso, da sua chegada até o nascimento do Emanuel. Da chegada em casa? Que você Não, da fala? chegada do hospital e o Ah, que você... tá. A saída do hospital é assim, é uma alegria muito grande.
Você pegar Não, seu filho no braço e trazer para casa, é uma sim. alegria, é muito uma realização, né? É Eu esse queria, novo. interrompendo, falar um pouco da internação até o nascimento do Emanuel. Assim, as dores, o que você sentiu, como que estava insuportável depois da analgesia, o que isso significou você, inclusive sendo da área da saúde? Isso. Quando eu cheguei lá no hospital, quando você falou, não vai para o hospital que eu te encontro lá. Ali eu já fiquei assim, o que será? Vai ser cesárea? Vai ser normal? Ficou um pouco indefinido, né? E agradeço também ao doutor Sandro, né, que é um profissional também Sim. altamente qualificado, que caiu na minha vida também nos dois partos, né, por um É, acaso. incrível. E eu acredito em Deus, né, porque eu sei que foi Deus que colocou ele lá. E eu fiquei até mais tranquila também, por saber que eu estava, né, com vocês dois ali. Que eram minhas doulas, né, eram pessoas que me passaram segurança. E naquele momento eu falei, eu tenho que ajudar ao máximo, eu tenho que manter a tranquilidade, porque a gente que é da área da saúde, nós que atuamos na área da saúde, a gente entende, né? O mecônio. Quando falou mecônio, eu falei, poxa, mecônio. Ah, Mecônia, isso aí não vai ter jeito. Já me assustou. Eu falei, mecônio, gente, vai aspirar, meu Deus, ajuda. Eu ficava pedindo a Deus em silêncio, né? né? E vocês descontraindo, né? Falando do jogo, tentando tornar aquela situação mais amena, né? E eu falei, gente, não fala de jogo, pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, Vamos tirar esse menino. Pelo amor de Deus, depois a gente discute de Atlético, de Cruzeiro, de qualquer coisa, mas agora vamos! E o rompimento da bolsa, né, já traz aquilo, está próximo, né? A chegada, como que vai ser? E ir para o bloco cirúrgico, né, no meu caso, me passou mais segurança. De saber que eu estava num local mais apropriado, que se possível, né, tivesse uma intercorrência, ninguém está isento disso, né? Porque o que você tem que passar na vida, se for para passar, vai ter que passar. E aí você pede a Deus para te dar força, para te ajudar, porque Ele te dá força também. E estar ali no bloco era um lugar que tinha mais recursos, né? sim, E naquele momento tive nessa analgesia bem pouquinha, né? Que eu achei foi. isso muito bacana da parte do doutor Sandro. Ele pediu para não, né, não fazer, né? Eu achei Né? muito bacana isso, porque se fosse, eu tenho certeza que eu tivesse na mão daqueles outros profissionais que eu relatei no início, com certeza eu teria ido para uma cesárea de imediato. Não teria critério, não teria avaliação, porque acaba sumindo, né? O obstetra, ele acaba assumindo aquilo, aquela paciente, aquela cliente. E eu tenho Sim, certeza que se eu tivesse com outro profissional, jamais eu experimentaria um parto normal. Com certeza não. E depois daquela analgesia que nós fomos para aquele quarto, né? Que eu cheguei naquele quarto, eu falei, agora eu tenho que respirar. E eu falava, cadê a cabeça? E ficava, né, imaginando. E o tempo todo, né, Marco Aurélio? Você monitorando o coração. E chegou um eu, ponto que falou, braticalizou. Eu falei, meu Deus do céu, braticalizou. E eu já imaginava meus pacientes, porque quando braticaliza, a gente já sai correndo com o carrinho, com tantas outras coisas. E eu sim, fiquei assim, gente, agora, né? Agora eu tenho que fazer força, eu tenho que tentar ajudar o máximo que eu puder fazer, respirar para aliviar a dor, porque eu quero conhecer meu príncipe. Eu não vim aqui eu vim aqui e vou sair com ele nos meus braços. Essa era a minha oração naquele momento, sabe? E quando eu sim, fui para aquela posição de cócoras, que foi aquele coroamento, meu marido, acho que ele rodou aquele quarto umas 10 vezes. sim. Ele até levou o celular para casa, o seu celular, né, Marco Aurélio? De tamanha o impacto dele, a alegria dele. E, assim, até nisso eu agradeço a vocês, que vocês, além do meu atendimento, vocês ainda conseguiram prestar um atendimento a ele, a tranquilizar. E ele experimentou a maior emoção da vida dele, né? Que foi cortar o cordão umbilical.
Isso eu tenho certeza que ficará marcado nas nossas vidas para sempre. Porque é uma emoção muito grande, né? É um contentamento, é uma alegria, é uma felicidade que não tem como registrar. Assim, é uma plenitude, é uma felicidade. Porque ser mãe e dar tudo certo e tantas outras coisas que vai passando na sua cabeça, tantas outras coisas, tantas intercorrências que poderia ter acontecido, né? Mas deu tudo certo, né? Era para ser naquele dia, era para ser com vocês. Eu acredito num propósito de vida, né? E, e eu acredito que tudo que você tem que passar, você vai passar. Mas o que te difere de passar as coisas é você ter Deus na sua vida de verdade. Sim. E é isso. Foi muito interessante. E a expulsão, na hora que o neném saiu, o que que você sentiu, Eu Fabiana? fiquei assim, em estado de plenitude, assim, de quando aquele neném saltou no meu colo, a hora ouro ali foi ouro mesmo. Eu só É, tinha gratidão, eu chorava, assim, eu fiquei tão assim, parece que eu fiquei em estado de choque, assim, parece que tudo parou por um segundo, como se sim, tivesse dado um stop e depois desse o play de novo. Porque é um contentamento, é uma felicidade, é esperar 9 meses e depois de 9 meses é aquela expectativa toda, é uma sim. emoção misturada com choro, misturada com gratidão, com tantos outros adjetivos que não tem como explicar, é inexplicável. É, Essa hora ouro, às vezes a pessoa planeja tantas coisas, né? Ai, tem que dar uma de mamar. Não, você só tem que curtir. Curtir aquele momento. Porque a pé. ele é uma vez, ele é único, né, Marco Aurélio? É. Nós tivemos uma live com a doutora Gláucia Galvão, que é uma pediatra fantástica, né? E ela fala que foi muito interessante, até pela condição do parto, por exemplo. A cesárea, às vezes, limita muito esse contato mãe-filho. E hoje a doutora Gláucia tem falado muito do contato pele a pele do pai com o bebê. E o marido ficou doido com esse bebê, né? Ficou assim, em êxtase. Esse caso do telefone, eu tinha até esquecido dele, foi muito engraçado. Eu fui procurar meu telefone, porque, como você tinha ido despreparado, eu acho que cartão de pré-natal ficou lá em casa, né? Você não estava. A Não gente nem está. tinha expectativa que ia ser um parto que ia evoluir da forma como evoluiu. Realmente não. Aí eu falei, olha, aí conversamos, tem esse negócio de não poder entrar, sair, né, por causa da pandemia. E aí ele foi em casa buscar os exames, né, que estavam em casa, não tinha como acessar. E tem o cartão, eu precisava do cartão para fazer a ficha e tudo. E de repente eu fui procurar meu celular sumiu. Eu falei, uai, gente. Aí ele pegou o celular achando que era o celular dele. Foi assim, muito engraçado. E E, ele, mas, e ele, quando me entregaram o filho, né, eu curti meu momento. E ele falou, não, agora eu quero segurar ele, eu quero segurar meu filho. Né? Teve o sim, tempo dele também, né? A hora ouro para ele, né? E isso aí e foi um hoje conhecimento também para ele. isso tudo, né? Está sendo muito importante a participação do pai, né? Hoje, graças a Deus, os pais também têm evoluído positivamente, né? Isso foi muito importante, essa participação dele na hora do seu parto, né? E foi fantástico, né? Eu acho que a palavra que eu penso é um êxtase, né? Talvez seja o momento mais fantástico mesmo, né? A cesárea, mas o parto, quando você também participa, o parto normal, o nascimento de um novo ser, né? Que é único, é um momento de um êxtase, né? E é muito fantástico. Eu
Eu sou né? grata, né, a Deus, né, por tudo, pela minha história, né? Eu Sim, comecei a live falando de tantas conquistas, né, profissionais. E eu agradeço, né, a Deus por ter colocado você no meu caminho. E é muito bom, né, ter um obstetra tão sério, tão comprometido e entender que as nossas histórias, elas, elas podem ser tristes, vai ter momentos tristes, sim, você está muito triste mesmo, mas vai ter momentos que você vai estar plena, né? E hoje eu estou é, numa fase muito boa da minha vida e eu sou grata a Deus por isso, sabe, Marco Aurélio? é, Chegar em casa, cuidar dos meus filhos, nossa, é um prazer. Eu curto cada segundo, sabe? Porque quando a gente trabalha nessa área da saúde, a gente se depara muito com a morte, né? Muito com sim, a terminalidade. E aí eu fico refletindo o que eu tenho feito com o meu tempo. Eu deixei muito de ter muita razão para muitas coisas, para ter paz, sabe? Para viver bem, para aproveitar cada momento, porque ele é único, ele é passageiro, a nossa vida é muito sim, rápida. Então, assim, eu quero que meus filhos tenham o melhor de mim, né? E o Núcleo Bem Nascer é uma empresa muito séria, uma empresa que está ali junto com você. Eu fui assessorada, né, na amamentação, pessoas me ligaram, me ajudaram sim, nesse momento tão difícil, né? Porque amamentar não sem é dúvida. esse filme, Não, esse bonitinho de revista, né? E eu tive esse apoio do Núcleo Bem Nascer, esse apoio seu, da sua clínica, da secretária Eliane, uma pessoa tão é, agradável, né? Que sempre alegria, né? disponível. Uma equipe totalmente É, diferenciada. E eu agradeço, né? A isso tudo mesmo que aconteceu na minha vida, porque foi uma surpresa para mim, eu tenho certeza que foi uma surpresa para você também. com Porque nós certeza. estávamos esperando o dia 24. É, exatamente, né? Nós estávamos já há 39 semanas, vamos marcar, vamos fazer. É uma indicação normal, né? Porque você, quando você tem uma cesárea anterior, a chance de ser um parto normal diminui, né? Porque tem que ser, a coisa tem que acontecer da forma mais espontânea possível. E no seu caso foi o que aconteceu. Foi um parto super espontâneo, super com evolução muito boa, e você teve a experiência, porque às vezes acontece no primeiro, às vezes tem casos de você ter um normal no primeiro, as chances de ser normal no segundo são maiores. Mas essa inversão, né, ela ocorre, por exemplo, que quando ocorre essa mudança, né, em relação ao parto, que você tem um primeiro cesárea e no segundo normal, e quando as condições para esse parto normal não são muito favoráveis e de repente tudo acontece de uma forma muito favorável, né? Vou entrar aqui que nós demos uma. Pronto. Mas é isso. Fabiana, ela está voltando. Acho que ela deu uma. Parece que houve uma falha aí, mas tudo bem. Mas isso que eu estava falando, nós estamos terminando, né, o nosso tempo. Foi um prazer muito grande. Você é uma pessoa muito dedicada e a gente está falando sobre essa questão da mulher. Hoje a mulher vai adiando muito tempo, até porque muitas vezes a parte profissional hoje ela prepondera, né? Não é as nossas avós, a minha mãe, a sua bisavó, que vivia só para a maternidade. A mulher hoje é uma profissional, né, que quer também tem seu destaque, tudo. Aí você fez especialização, e quando você falou, não, vou ter um filho, teve uma perda, no segundo já teve uma cesárea, eu acho que nós fechamos, né, com chave de ouro essa história. Foi fantástico. Isso mesmo. No início eu falei dessa realização profissional e Sim, agora eu falo dessa realização pessoal, né?
é uma realização. Estou feliz, né, de ter meus filhos, alegre, e mesmo com uma idade, né, que eu gostaria que tivesse sido bem antes, ter programado, mas a história, ela acontece do jeito que ela tem que acontecer, né? Cada um tem a sua história, de acordo com os preceitos, os propósitos de Deus. E eu falo como Maria mesmo, bem direi, eu estou feliz, grata, muito obrigada por esse filho. Ele veio na hora certa, ele é um presente de Deus, e eu vou dar o meu melhor todos os dias, tanto para ele quanto para ela. Minha família, minha história, ela se fechou assim nessa parte de filhos, né? Sim. Meu marido está até com medo de eu engravidar de novo, viu, Marco Aurélio? É. Falou que eu tenho que marcar essa consulta com urgência. Óbvio, né? O retorno. Mas é isso, gratidão mesmo. Você teve uma experiência muito fantástica, né? Eu queria agradecer a sua disponibilidade, eu acho que foi bem interessante, porque a gente tem que acreditar no impossível, né? A gente podia falar assim, é impossível, né? Mas o impossível acontece, né? Porque tudo indicava que poderia ter sido um parto cesáreo, né? E foi uma história, eu te confesso, assim, já tive vários casos, né? A gente respeita esse desejo de um segundo filho após uma cesárea, um parto normal, mas o seu caso foi muito fantástico, foi muito maravilhoso mesmo. Eu que te agradeço, viu? Tá? Agradeço, e esses desfechos, né? Basta ter fé, basta confiar em Deus e ter bons profissionais junto com a gente, que aí tudo dá certo. Eu sou muito grata a você, sou muito feliz de ter conhecido um profissional tão diferenciado. Peço a Deus muita saúde, que você ajude muitas pessoas, porque você está na profissão correta mesmo, e o seu trabalho é diferencial. Eu também parabenizo o Sandro, que hoje faz aniversário, é uma pessoa também muito especial, e que ele também seja pleno na vida dele, que muitas coisas boas cheguem sempre até vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Eu agradeço, né, a todas as pessoas que tiraram, né, parte do seu tempo. Hoje é difícil as pessoas pararem, né? Sim. E eu acredito que muitas pessoas ainda vão assistir essa live. E eu sou grata, né, por amigos tão importantes, por profissionais e pela minha família, meus primos. E eu agradeço muito ao meu esposo também, que não pôde participar, que está trabalhando. Sim. Realmente, eu comecei minha história falando da minha profissão, mas a minha história eu sou casada com o Júnior, eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Para quem não teria nenhum, eu sou muito plena, realizada e grata a Deus. Eu sou filha de Deus, eu sou muito agradecida. Eu vou sempre agradecê-lo por tantos benefícios, tantas coisas boas que vêm na minha vida. E é isso. Muito obrigada, viu, Marco Aurélio? Eu agradeço a sua disponibilidade. Eu sabia que ia ser muito interessante, porque é uma história bem diferente. A gente tem muitos relatos, né? Mas a sua história, a expectativa, todo o processo foi assim, muito surpreendente. Então é isso. Vamos, a mamãe aí vão... E é muito fantástico, né? Você amamentando, você estando aí com o bebê, essa tecnologia, né? Aí, ó. Esse tchau, menino... pessoal! Mas é isso. Vamos encerrar. Muito obrigado ao Júnior, a você, a todos, ao Emanuel, a Emanuele, todos vocês. Um grande abraço, felicidades. Tchau. Tchau, Marco.